Tá dizendo que a mulher precisa ficar grávida? Não. Em uma época onde você pergunta o que é uma mulher e ninguém sabe responder, é importante a gente ter essa conversa, né? Pois então. Sejam muito bem-vindos, sustentados a mais um Papo SPD Podcast. Eu sou a Isa. Eu sou o Martin. Hoje é Dia da Mulher. Feliz Dia da Mulher. Se tudo der certo... Feliz Dia da Mulher. Se tudo der certo, a gente vai publicar isso no Dia da Mulher. Então, né, Feliz Dia das Mulheres. E por conta dessa data tão especial, a gente queria conversar um pouco sobre o que é ser mulher, qual que é a importância da mulher, né? Em uma época onde você pergunta o que é uma mulher e ninguém sabe responder, é importante a gente ter essa conversa, né? Pois então, é importante. Mas, antes da gente começar a nossa conversa, já vai deixando o like e se inscreve no nosso canal aqui do YouTube. E se você está nos ouvindo no Spotify, não deixa de seguir e dar a sua opinião sobre o nosso podcast ali no Spotify. Vai ter uma opção onde você pode dar uma notinha, né? Colocar quantas estrelas você dá pro nosso podcast. Por favor, dê 5 estrelas. Se você gostou. E faça um comentário, né? Talvez dê um feedback aí pra nós. Eu tô brincando sobre dar 5 estrelas. Pode dar quantas estrelas você quiser, mas dá essa nota pra gente entender como é que a gente tá e se o que a gente tá fazendo faz sentido, tá? Isso é relevante também, né? Porque isso é uma das coisas importantes pra gente também. É o jeito que vocês reagem àquilo que a gente tá falando nos dá mais ou menos uma ideia de... eles estão... É isso que eles precisam ouvir. Talvez esse assunto não é muito relevante pra eles, né? Então... Exato, Dê um feedback pra nós, tá? E aproveita e já nos segue lá no Instagram, @sustentadospordeus. Exato. Mas começando o nosso papo. Quando a gente lê a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, até mesmo no Novo Testamento, a gente vê alguns trechos que são meio esquisitos, assim, com relação ao tratamento, né, de mulheres. A gente tem, enfim, vários trechos, talvez o pessoal que está ouvindo, as mulheres que estão nos ouvindo, leram alguns trechos e ficaram, tipo, com uma pulguinha atrás da orelha. O que isso quer dizer? E a grande pergunta, que eu acho que fica muitas vezes é: Deus valoriza a mulher da mesma forma que ele valoriza o homem? Como que Deus vê a mulher? Obrigado pela pergunta simples. Eu nem fui nem um pouco filosófica na hora de fazer a pergunta. A primeira coisa, né? Deus cria homem e mulher. O mesmo amor envolvido em criar o homem está envolvido no criar a mulher, né? Deus cria homem e mulher à imagem e semelhança dele. E Deus ama a mulher tanto quanto ele ama o homem, né? Uma coisa que vale a pena falar é que Deus dá funções diferentes. Ou a mulher e o homem, eles têm funções diferentes, né? E a gente consegue notar isso principalmente pelo fato de que eu não consigo ficar grávido, você consegue ficar grávida, né? É uma coisa importante. Mas o homem... você tá dizendo que a mulher precisa ficar grávida? Não. Não necessariamente que ela precisa ficar grávida, mas que isso faz parte da criação, né? Eu tô brincando, gente, tá? Não foi uma pergunta super séria. Mas é importante a gente notar que existem diferenças entre homem e mulher. Não entre importância, mas de função. Sim. Tem um exemplo que eu acho que eu já citei no Papo SPD antes, né? Eu não sei se tu citou no Papo SPD, mas eu acho que eu sei o exemplo que tu vai falar. E é legal, né? Não, a gente sempre conversa sobre isso. É? Tu vai falar o dos filhos, né? Mas o exemplo, eu amo esse exemplo. É tipo, uma mãe, ela chega para os dois filhos. Tem o filho mais velho e o filho mais novo. Daí ela chega pro filho mais velho, fala: você vai varrer o chão e passar pano. Daí ela chega pro filho mais novo e fala: você vai arrumar a casa e vai lavar a louça. Tá? Primeiro que a mãe, ela não chegou pro filho mais velho e falou: você não sabe como arrumar a casa e lavar a louça e por isso você vai limpar o chão. E ela não fez a mesma coisa com o outro. Ela não falou assim: você é o mais importante, então você Exato. vai lavar a louça. Exatamente, não existe isso. Os dois trabalhos são tão importantes um quanto o outro, só que é diferente, os trabalhos são diferentes, né?
Sim. Tu acha que a gente poderia comparar isso com a Trindade também? Porque cada pessoa da Trindade tem uma função diferente. E não é que um não pode fazer o que o outro está fazendo, mas eles trabalham em harmonia e eles têm funções diferentes. Eu acho que sim, E não, porque mas... não é perfeito, assim. É, Não é um exemplo perfeito, né? porque... Primeiro que eu acho sempre muito perigoso, sempre que a gente se compara com Deus. Ah, É muito... não. Não, sim, eu entendi. É o funcionamento da coisa, entendeu? Por exemplo, essa ideia de ter... Porque o filho, a gente sempre fala da Trindade, a gente fala o filho não é o pai. O pai não é o espírito. Porque cada um tem a sua função. Cada um tem a sua função. Tá, eu não tô dizendo que a gente é que nem Deus, mas eu tô dizendo que nesse sentido de uma função, o pai ser o criador não faz dele o mais importante, entendeu? Sim, porque ele é o criador. Tá, entendi. Nesse sentido de função. São funções diferentes, tá. Mas não é que o filho não consegue fazer o que o pai faz e o Espírito Santo não consegue. Exatamente. Entendi. Faz sentido. Não estou tentando comparar a gente com a Trindade. Eu só estou falando dessa questão de funções, porque eu acho que na nossa cabeça a gente entende muito assim, quando eu tenho tal função, essa função tem mais ou menos valor que a função que o outro tem, entendeu? Exato, o problema é você colocar hierarquia. Isso, exato. A ideia de hierarquia, ela vem depois da queda, né? A ideia de um ser mais importante que o outro, ela vem depois da queda, né? Porque Deus criou uma ajudadora idônea para Adão. Idônea, né? Significa o quê? Do mesmo nível, uma ajudadora que seja semelhante, esteja junto com ele, né? E daí, deixa eu ver se eu encontro isso aqui. Quer ver no texto? Que Deus, ele chega depois da queda em pecado e ele começa a falar com as pessoas que erraram. Daí ele fala com a serpente, né? Daí dá o castigo dela. E daí ele fala, e a mulher, Deus disse, aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará luz aos filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Né? Eu não estou dizendo que é a vontade de Deus, no sentido de ele criou a mulher para ser inferior ao marido, mas com uma consequência do pecado, eles não vão mais viver em harmonia. Porque aquela ideia de o homem e mulher virar uma só carne, ela ainda existe. Mas a gente não é perfeito. Exato, a gente não é perfeito. A gente caiu em pecado. E por causa da queda em pecado, agora, o homem se coloca em uma posição superior à da mulher. E por causa disso, muitas coisas ruins acontecem. Não é que Deus criou o homem superior à mulher, mas o homem... Isso não é uma ordem dele de tipo assim, agora isso aqui tem que acontecer. Não, isso aqui vai acontecer. Isso aqui vai acontecer, porque é a consequência do pecado. E a gente vê isso na história, E a gente vê isso, e é por isso que a gente tem esses exemplos estranhos. Tipo, os anjos chegam lá em Sodoma e Gomorra, na casa de Ló, né? E daí os cidadãos da cidade falam, nós queremos ter relações sexuais com esses dois homens aí, você vai ter que liberar eles para nós. Sim. Daí Ló fala, não, eu dou minha filha para vocês, mas os anjos ficam, sabe? A gente vê várias coisas estranhas, assim, acontecendo. Sim, tem um exemplo muito doido. Eu até comentei com o Pedro, um dos integrantes aí da nossa equipe da Sustentados. Acho que tu vai ter que falar um pouquinho mais alto só por causa do microfone. Beleza. Tá. Eu estava conversando com o Pedro, um dos integrantes do nosso grupo aí, e nós dois, é engraçado, a gente, sem querer, lê os mesmos livros da Bíblia, estuda os mesmos livros da Bíblia ao mesmo tempo. E aí... eu li um trecho horrível, assim, tanto que eu virei pro Martin aquela noite e falei, nossa, tu lembrava de tal coisa? Era no livro de Juízes, se eu não me engano. Se alguém lembrar, pode comentar ali com a gente qual que é o trecho. Mas, basicamente, é uma história de um cara que foi atrás da concubina dele, que tinha fugido, alguma coisa do tipo. Não lembro exatamente como a história funciona, mas é horrível. Vemos aqui que a Isa sabe exatamente o contexto. É que são tantas histórias. No Antigo Testamento são tantas situações, assim. Mas, enfim. Aí, essa mulher vai... se eu não me engano, o cara é um levita. E daí ele vai atrás dela.
E daí quando ele chega na cidade, ele fica hospedado na casa de um cara, só que eles veem, uns caras naquela cidade que são maus, veem isso, daí eles vão até ele e querem, né, fazer certas coisas com ele, de uma forma agressiva, né? E aí ele diz que não, daí ele diz, mas eu dou a minha concubina pra vocês. E daí ele literalmente deixa ela lá fora, com os caras, e ela a noite inteira, sabe? O que é, sim, horrível. Tipo assim, eu quase, assim, chorei. Não, tu não quase, tu Eu chorou. chorei? Eu não lembro. Tu Mas chorou, faz muito sentido. Eu provavelmente chorei ouvindo essa história, porque é muito triste, sabe? E aquilo ali é a cara do pecado, sabe? A face do pecado. Aquilo ali é a face do velho homem, que nem o Paulo fala, né? Para esse tipo de coisa é muito importante a gente entender que existem gêneros textuais. Achei que tu ia falar gênero sexual. Não, gêneros textuais com T. Existem gêneros textuais diferentes na Bíblia. Existe profecia, existe narrativa, existe evangelho, existe cartas, né? Existem recomendações. Existe um monte de gêneros dentro da Bíblia. Sim. E nem tudo é prescrição. Isso. Muito da Bíblia é descrição. Um relato, É um né? relato de algo que aconteceu. Que nem acontece, tipo, historicamente. A gente sabe que tem aquele... Como é que é aquele nome daquele cara que botou fogo em Roma? Tu não Nero? sabe? Isso! Sabe? A gente sabe que esse cara existiu, mas não é porque a gente fala que ele existiu que a gente concorda com as coisas que ele fez enquanto ele existia, entendeu? Sim. É a mesma lógica para algumas coisas do Antigo Testamento, né, os relatos que a gente vê situações, mas é uma história sendo contada, não é uma história sendo contada e daí ele tá falando, faz isso. Né? É a história de como Deus agiu através do ser humano pecaminoso. Isso. Né? Porque, e é muito importante a gente deixar isso bem claro. Não é porque está escrito na Bíblia que você vai ter que fazer igual, né? Não, se alguém vier fazer alguma coisa com a tua esposa, protege ela, cara. Aliás, na Bíblia, na maioria das vezes, quando tu vê um exemplo de alguma situação cotidiana, é para tu fazer o contrário. Exatamente. Né? A grande lição que vem com a Bíblia com as histórias que são contadas ali, o ser humano precisa de Cristo. Exato, né? O ser humano é pecaminoso, o ser humano é falho, tá o tempo todo fazendo besteira, mas ele precisa de Cristo. E é exatamente isso que é muito importante de ressaltar aqui. Né? E por que a gente está falando disso? Porque essas histórias, elas não demonstram como Deus se importa menos, e muitas aspas aqui, Deus se importa menos com a mulher. Não, porque ele se importa tanto com ela quanto com o homem. Mas por causa do pecado, agora a mulher é dominada, entre aspas, pelo homem. Agora, por causa disso existe. Não é que Deus ele fala, não, porque eu vou fazer você ser dominada. Mas é a consequência do pecado que faz com que o homem e a mulher não vivam mais em harmonia. Ele não coloca isso como o ideal, mas acaba sendo uma consequência do que Adão e Eva fizeram lá no começo. Exatamente. E aí, por isso que aconteceram várias coisas historicamente, e agora a gente vê movimentos como o feminismo surgindo. E até o que eu queria te perguntar tu acha que faz sentido a existência do feminismo, por exemplo, no meio desse cenário de desvalorização da mulher, de um domínio masculino no mundo? Eu acho que faz sentido. Primeiro que a gente dizer que algo não faz sentido é você desconsiderar os sentimentos e a história por trás de algo que está acontecendo. Sim. Né? Eu sempre... Por exemplo, se eu te der um tapa e tu me bater de volta, né? Primeiro que nem eu e nem você estamos certos. Eu não tô certo de te bater primeiro e tu não tá certo de me revidar. Mas faz sentido. Sim, faz sentido. Se alguém né, vai pra cima de ti e você acaba, sei lá, dando um empurrão na pessoa, a pessoa cai, tu consegue entender como aquilo faz sentido mesmo tu tendo mesmo estando errado. Escolhido uma atitude agressiva. Exato, né? Faz sentido, né? Agora,
dizer que é bom é outra coisa. As intenções por trás desse tipo de coisa, desse movimento feminista e tudo, as intenções, a princípio, eram boas, né? Essa questão de trazer igualdade, de fazer as mulheres serem vistas tão bem vistas quanto os homens, né? Eu Como até de acho, mesmo nível. desculpa, eu até acho que tem gente que vai argumentar que não era necessariamente a intenção do movimento do começo. Mas, sendo bem sincera, eu não sei exatamente qual que foi o começo, se foi bom, se não foi bom. Eu sei que a grande ideia que o movimento tenta passar, às vezes é legal. Só que eu acho que é nessa direção que tu tá indo, no final das contas, o que o movimento faz, pra mim, como mulher até, não representa os meus valores e o objetivo que eu gostaria de atingir como mulher. Existe desvalorização da mulher, sim. A gente sente isso na pele. Eu falando aqui agora como mulher, né? Que eu perguntei pra ti, mas eu sou mulher, então, né? Posso falar de uma forma mais pessoal sobre essa coisa que a gente sente. Vou ser cancelado ainda. O Martin vai ser cancelado? Não. Mas eu sei que tu também vê isso, né? Porque o Martin, nós somos casados, pra quem não sabe, e ele é um cara muito respeitoso e tal. E eu sei que você observa, assim, a dor pela qual as mulheres passam. Você não passa por isso, porque você não é mulher, né? Exato. Mas Eu não você passo, sabe, eu não você passo vê isso. pelas mesmas dificuldades que você passa, por exemplo, né? Eu não tenho que tomar exatamente os mesmos cuidados que você tem que tomar, por exemplo, se eu vou andar de trem ou se eu vou andar de ônibus, né? Eu não tenho que tomar os mesmos cuidados que você vai tomar, porque a gente está vivendo num mundo onde, infelizmente, esse tipo de coisa acontece, onde, infelizmente, um cara, para não ser estuprado, ele dá a esposa para ser estuprada, né? E até acho que depois a gente vai ter que pedir pro nosso editor para ele botar um i nesse. Porque, tu viu que eu notei que Tentou não eu usar a falei a palavra. história inteira sem usar essa palavra, e Desculpa, daí foi você natural. estragou toda a minha. Mas enfim, eu não passo pela mesma coisa que você, né? Eu não passo pela mesma coisa que as mulheres passam. Mas para mim, o grande problema do movimento feminista é tentar excluir as diferenças que existem entre homem e mulher. Porque Sim. existem diferenças. A gente não pode dizer que não existem. E justamente essa tentativa de excluir diferença entre homem e mulher é o que faz a gente não saber explicar o que é uma mulher. Porque hoje em dia você não consegue explicar o que é uma mulher. Você não pode explicar o que é uma mulher. Porque você está impondo o seu pensamento em cima de alguém outro. Mas isso não faz nenhum sentido, né? Porque uma mulher, ela é muito mais do que simplesmente alguém que dá à luz, né? Uma mulher é mãe, a mulher é aquela que cuida. Às vezes ela é mãe, né? Às vezes ela é mãe, ela é aquela que cuida. A mulher, ela é, honestamente, muito mais responsável do que muito homem, né? As mulheres, elas têm uma função diferente dentro do casamento do que o homem tem, né? Dons diferentes. Muitos dons diferentes. Às vezes, por ser mulher, a gente tem uma história, uma jornada completamente diferente dos homens. Isso dá Aprendem acesso muito. e aprendemos Exato. coisas completamente Exato. diferentes. Mas isso não quer dizer que um é pior que o outro. Sim. Eu não estou dizendo que a tua jornada é melhor ou pior que a minha, mas ela é diferente. Eu, por ser um homem, eu vou passar por coisas diferentes e eu vou ter que agir de forma diferente em diferentes contextos. Uma mulher, da mesma forma, né? Eu sou o homem do nosso casal. Será? Não, eu sou o homem do nosso casal. Brincadeira. Certamente, se algo de ruim acontecer, o meu primeiro instinto vai ser te proteger. Até a gente teve uma situação engraçada faz algumas semanas, né? O alarme de incêndio tocou no nosso prédio. Tu lembra disso? Lembro. O Martin sempre me zoa porque eu sou uma pessoa que me assusto muito fácil. Muito fácil. Assim, se uma pessoa falar, e eu, sei lá, tô passando num corredor, eu tomo um susto. Se a Isa tá no quarto se vestindo ou fazendo alguma coisa e eu bato na porta pra entrar, ela leva um susto. Eu levo um susto. E é bem engraçado porque eu grito desesperadamente por socorro. Como se alguém estivesse correndo atrás dela, alguma coisa assim. Mas eu só bato na porta. Mas tocou o alarme de incêndio e eu não me desesperei, tá, galera? Eu acordei, eu só abri meu olho assim,
Porque foi no meio da noite, era tipo umas 2 da madrugada. Não, era tipo às 3, 4. Não, era umas 2, galera. É? Confia em mim que era. Então tá E bom. aí, Eu tenho TDAH, minha memória não e é muito aí eu boa, não. só abri meu olho e daí eu joguei minha mão pro lado, Martin! E aí o Martin já acordou, eu acho que ele acordou de um sono profundo e foi muito engraçado, porque Nossa. ele saiu cambaleando, Eu ele não tava conseguia tonto. ficar, ele não Tava conseguia morrendo ficar de em sono. pé. Mas naquele momento ele foi, né, e tu falou, começou a me orientar e tal, e talvez tenha alguma mulher que num casamento vá saber mais sobre isso, mas naquele momento ali eu me senti muito protegida pelo Martin. E eu gostei bastante disso. Eu acho que é o que acontece num casamento, né? Você Exato. vê um assumindo uma função diferente. E eu não tô dizendo aqui que o Martin precisa ser a pessoa que vai responder no incêndio, que eu preciso ser a pessoa que, sei lá, lava a louça ou algo desse tipo. Até porque eu sou o cara que lava a louça Ele lá é em o cara casa. que lava a louça na casa. Mas porque nós temos jornadas diferentes, como eu, sendo mulher, a gente tem uma jornada diferente de homens, isso nos proporciona habilidades diferentes muitas vezes. E a gente, Exato. dentro de um casamento e dentro da sociedade, proporciona oportunidades diferentes e traz, né, ingredientes para um grupo, para um relacionamento, para uma amizade que é diferente. Exatamente. E, de novo, função diferente não significa que uma é mais importante que a outra. Uma função diferente é simplesmente uma função diferente. Uhum. Quando Deus cria Adão e Eva, ele criou eles iguais. A partir da queda em pecado, o homem domina a mulher, né? É uma consequência do erro, né? De novo, isso Então, não é... Deus não coloca isso como o ideal. Eu quero que seja assim. Mas Exato. acaba sendo uma consequência do pecado que entrou no mundo. Exatamente. E existem consequências diferentes para pecados diferentes. E a vida aqui no mundo, ela não é linear. Então a gente não pode dizer, a mulher só vai fazer isso, a mulher só vai fazer aquilo, e não é para fazer coisa diferente. Mas acontece, né? E essas funções diferentes que homem e mulher têm, elas funcionam de maneira diferente e funciona tanto que mulheres e homens, eles têm dons diferentes também, né? Isso é muito legal. O jeito que o adoro homem... isso. Exato. O jeito que o homem foi criado é diferente do jeito que a mulher é criada, né? Mas não é melhor, Não. E Deus ama... né? Por isso que Deus coloca de uma forma muito bela que eles são uma só carne, né? Exatamente. Por isso o homem e a mulher deixam, né, os seus pais e Se tornam uma carne. uma só carne. Exato. É nesse sentido de que Deus ama eles como se eles fossem uma pessoa só. Exato. Isso é muito doido. E os dois são um tão importante quanto o outro, mas em diferentes momentos da vida, lideranças são diferentes, né? Por exemplo, agora eu estou estudando, eu não consigo ter um emprego. Quem nos sustenta é a Isa, né? Mas isso não significa que ela... Exato. Isso não significa que ela vai governar acima de mim. E também não significa que eu vou ficar sentado e esperar ela me trazer tudo. Porque a dinâmica do casamento, ela funciona desse dar e receber contínuo, né? É uma conversa contínua que acontece, né? Trazendo de volta aquela ideia da trindade, né? As diferentes pessoas da trindade têm funções diferentes e elas são o mesmo Deus. São pessoas diferentes, mas um só Deus. Assim como eu e você somos pessoas diferentes, mas a gente é uma só carne. Sim. A gente tem funções diferentes. É uma troca em amor mútuo. Exato, exatamente. Eu ofereço essa minha habilidade, você oferece uma outra habilidade. Exatamente. Eu sou, por exemplo, o costureiro lá de casa, né? Eu costuro tudo e a Isa não sabe costurar. Então, mas não é por isso que eu sou menos homem e ela é menos mulher. Mas a gente tem que entender que homem e mulher são sim diferentes, né? E Deus ama cada um. E Deus ama cada um do jeito. jeito diferente, exato. Ai, que coisa bonita! Espero que vocês tenham gostado desse episódio, pessoal. E, de novo, feliz Dia das Mulheres. Mulheres, a todas as mulheres que estão aí, minhas guerreiras. Continuem, tá? Não é porque isso é uma consequência do pecado que a gente não deve lutar contra isso. Aliás, com o Espírito Santo a gente consegue lutar contra isso e viver, assim,
possivelmente um pouco mais em harmonia com os homens, que também são os queridos, né? Tem homem muito horrível por aí, mas também tem homens muito queridos, como o meu marido aqui. E eu espero que vocês se sintam amadas e abraçadas nesse dia que é tão especial e que a gente deve celebrar assim. Com toda Tá bom? certeza. E a gente volta numa próxima conversa aí. Deixa nos comentários, se você tá no YouTube, sobre o que a gente precisa falar no próximo episódio. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal de novo, se você tá assistindo no YouTube. E se você tá nos ouvindo no Spotify ou assistindo no Spotify, não esquece de seguir o podcast e também de dar a sua opinião. Tem como colocar as estrelinhas lá e deixar um comentário no Spotify. Não esquece de fazer isso, que nos ajuda bastante, ajuda a gente a chegar em outras pessoas também, tá bom? Exatamente. Última coisinha que eu queria dizer. Fale. Se você não tá gostando de o que tá acontecendo, se você não gosta dessa relação estranha que existe entre homem e mulher hoje, ora dizendo: vem, Senhor Jesus, vem, volta logo. Porque lá no novo céu e nova terra não vai ter pecado. Exato. Lá vai ser perfeito. Lá vai tudo do jeito que era no Éden, né? O leão e o cordeiro vão pastar juntos, né? Vai ser maravilhoso. É só isso que eu queria dizer. Bem, Jesus. Até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau. Deus Tchau. abençoe.